mas são dois textos que sempre eu li, eu sempre tive vontade de compartilhar, e sempre na hora assim de pregar, de dar uma aula, Deus trouxe outra palavra. E hoje Deus me deu liberdade para compartilhar esse texto. Na verdade são dois textos, mas eu vou falar só um. Os dois falam sobre a mesma coisa, mas eu prefiro falar só de um mesmo. Samuel, obrigado, hein? Valeu demais. 10, cheguei, isso, rapaz. E aí, antes de ler aqui a Bíblia, eu queria, trazer, assim, para nós só uma recapitulação, assim, do quanto que nós conhecemos pouco a Deus. Não é verdade? Considerando a imensidão de Deus, considerando que Deus é o Criador do universo, que Deus é infinito, que Deus fala em todas as coisas, na natureza, Deus fala através das pessoas, através das músicas e de tudo. Venhamos o que convenhamos, né? A gente conhece pouco de Deus. E esse pouco que a gente conhece de Deus, na maioria das vezes é que a gente ouve dos outros dizer sobre Deus. É que a gente aprendeu com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho, com um amigo. A maioria das coisas que a gente entende sobre Deus, da pessoa de Deus, se Deus, o quão amável Deus é, o quão criterioso Deus é em relação a coisa, o quanto a repulsa de Deus em relação a alguma coisa ou outra, a gente sempre tem como parâmetros o que a gente ouviu. A gente sempre se baseia pela experiência de outras pessoas. E é um desafio para nós conhecer Deus pessoalmente, a partir da nossa experiência com Deus, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente acredita, através das circunstâncias que a gente vive nas nossas vidas. E é um desafio para nós reconhecer que a gente conhece pouco de Deus, de quem é Deus, como que Deus pensa, como que Deus enxerga que esse movimento que essas formiguinhas que são os seres humanos fazem na Terra, como que Deus enxerga isso tudo, quais são as respostas que Deus dá a algumas atitudes da humanidade, algumas atitudes de alguns indivíduos. A gente sempre tem essa resposta de uma maneira genérica, mas nunca pessoal. E hoje eu queria trazer para vocês aqui como que Deus reagiu a uma situação, a um conflito familiar, vamos dizer assim, né? Não é só um conflito familiar, um conflito ali, vamos dizer, diplomático, um conflito litúrgico, porque era uma situação em que eles estavam comemorando algo muito bom que tinha acontecido, e o povo de Israel, toda a comemoração, eles tinham essa dedicação, essa focalização em Deus, e aí no meio da festa eles faziam um sacrifício, levantavam os holocaustos ali, os sacrifícios para agradecer a Deus, e era tudo muito junto, a celebração do culto, a liturgia. Hoje a gente faz assim, né? Primeiro nós temos o culto, depois a festa. Entende-se? Primeiro a gente fica sentado, toca as músicas, ouve a pregação, e depois faz a festa. A gente não consegue ter a festa junto com o culto, entende? Assim, a gente tem a mente bem separada. Não, isso aqui agora é o momento santo e depois é o entretenimento. Mas os irmãos aqui da Bíblia, eles não faziam essa distinção. Ao mesmo tempo que eles estavam se divertindo, dançando, eles falavam, pô, cara, que legal e tal, eles sentindo a presença de Deus, alegres com aquilo que Deus tinha dado. Era tudo muito junto e muito bem resolvido. Hoje a gente é todo cheio de falsos pudores. Eu não esqueço que a gente estava lá no Ceará, lá no Evangelismo do Juazeiro, e tinha uma banda tocando maior chezão e pedindo para as irmãs dançar sem sensualidade. Né, irmãos? Vamos dançar, mas com reverência e tal e tudo. E qual é o parâmetro? Qual é o indicador? Esse aqui tá santo. Não, esse aqui não tá. E esse texto que a gente vai ler aqui fala exatamente disso. Talvez seja um paradigma, seja uma coisa meio, você acha, meio fora do normal, mas isso aconteceu na Bíblia, esses escândalos, a liberdade que um tinha diante de Deus e o escândalo do outro é uma coisa que sempre aconteceu. Então vamos abrir nossas Bíblias aqui em 2 Samuel capítulo 6. E mais interessante ainda, a gente vai ver como que Deus enxergou esse acontecimento. Qual foi a resposta de Deus, como que ele encarou esse episódio aí. 2 Samuel capítulo 6, aí o versículo, deixa eu ver, eu vou ler do 14, aí eu vou pular para o 20 depois. Eu vou ler até um certo ponto, senão vai ficar muito grande a leitura. Beleza, irmãos? 2 Samuel, capítulo 6, aí versículo 14.
Beleza? Quem achou, diga aí. Achei. É isso, estão ficando bom. 2 Samuel 6, capítulo 14, capítulo 6, versículo 14. Fica à vontade, gente, fica à vontade. Chegando e sentando aí. Tá bom? A palheta sua está aqui. Eu já ia pegar, eu tenho um hábito, palheta e caneta, gente, não deixa perto de mim que eu guardo tudo. Palheta e caneta eu guardo tudinho. Vamos lá. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca na casa do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando, dançando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. Essa festa aqui era porque eles tinham acabado de sair de uma guerra e eles tinham resgatado a arca. Então estava todo mundo naquela festa, no caminho para Jerusalém, e Mical olhou ali, ele dançando, muito, muito animado, muito exaltado, e desprezou no seu coração. Falou, que derrota, que ridículo. Que papelão. Olha para você ver o que mais aconteceu. Aí depois desse momento todo que ele teve lá na rua, comemorando que Deus tinha dado a vitória sobre os filisteus e eles estavam trazendo a arca para Jerusalém, aí no 20, Davi estava chegando em casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas e dos seus servos, como sem pejo descobre um vadio qualquer. Porém, disse Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu antes a mim do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo de Israel, sobre Israel perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais me desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Senhor Deus, Pai, nós lemos a Tua palavra, Deus, com fé, Pai, de que a Tua palavra, Deus, é alimento para a nossa alma, Deus. Então, Deus, traga sobre nós aqui, Deus, zelo, Pai, amor, Deus, consideração, Pai, acima de tudo, Pai, naquilo que a Tua palavra nos transmite, Pai, sendo a verdade, Deus, sendo, ó Deus, a mente de Cristo sobre todas as mentes, Deus, sobre todo o entendimento. Nós queremos ouvir do Senhor, Pai. Nós queremos receber do Senhor. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, Deus. Nós queremos ter a nossa experiência com o Senhor. Então nos ensine, Pai, nos alimente nessa noite com a Tua palavra, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Todo mundo entendeu, gente? Qual que é a situação aqui? Amém? Todo mundo entendeu a festa, o porquê que era a festa, o que Davi fez. Ele chegou na festa dançando na cidade, né? O que foi, Max? O carinha chegou lá? Daqui a pouco eu vou lá. Ah, bom, isso, que legal que tem culto das crianças hoje. E aí ele chegando lá na cidade, ele já festejando, e em Crônicas diz que o linho, a roupa sacerdotal de Davi, ela estava meio solta, né? Ela estava folgada, que diz lá em 2 Crônicas. E a esposa dele escandalizou, porque ele estava fazendo um papelão, afinal de contas ele era o rei. E ele entrou no meio do povo dançando, né? Ele não estava dançando igual aqueles caras dançam desmunhecado com aquelas roupas, fazendo dança profética, não. Davi era macho, matou muitos. Então, a dança de Davi, gente, vocês podem ficar sossegados, que era irreverente, mas era viril, era máscula. Ainda quero saber como é essa dança. Essa eu posso até dançar. Então, Davi estava... Hã? Quem? Não, Davi fez essa dança, entende? A dança que Davi entrou fazendo era uma dança de um guerreiro. Entende? Amém? É isso. Entendeu? Hã? Vocês entendem? Os irmãos vão entender essas piadas internas. É que às vezes tem uns irmãos que ficam dançando nas danças proféticas, que não é, acho que Davi não dançou daquele jeito não, entende assim? Mas tudo bem, vamos lá. E aí, a mulher acompanhou pela janela todo o papelão que ele fez na rua, né? Ele no meio da festa ali, dançando, pulando e tudo. E aí, chegando em casa, na hora que ele foi abençoar, imagina o Davi chegando todo satisfeito, né? Poxa, a gente conseguiu. Isso que eles estavam buscando, gente, foi batalha de anos.
Muitos homens morreram por causa disso. Eles passaram apertos danados para conseguir trazer a arca de Israel ali de volta para Jerusalém, trazer a arca do Senhor e tudo. E aí ele chega todo animado com essa conquista, todo exaltado, e ele vai abençoar a sua casa, e ele tem essa repreensão, e ele tem essa reprovação. Aí ela fala, olha, como um vadio qualquer você estava dançando. Como é que você faz um papelão desse? Como é que você, perde a postura dessa maneira? Para nós, você pode entender simplesmente que ela estava escandalizando só porque ele estava dançando. Mas isso é uma quebra de código moral muito forte. Hoje, para nós, dançar é normal. Para nós, hoje, o que Davi fez lá, dançar naquela época, da maneira que ele dançou, ele sendo um rei, ele sendo um homem, um líder e tal, de repente o mesmo exemplo que faria com que muitos ficassem escandalizados seria outro. Porque para nós, para nossa cultura, o cara entrar dançando, o brasileiro dança muito. Não é uma coisa que pesa, a gente pensa, poxa, que coisa feia, né? O cara entrou dançando, o cara, né, perdeu a compostura. Não é uma coisa que para nós é um choque. Mas para eles foi. E ele fala o seguinte, olha, isso que eu fiz, está aqui no versículo, no 21, perante o Senhor. Perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do teu pai e toda a tua casa, foi o que eu fiz isso. A maneira irreverente que eu agi, a maneira irreverente que eu comemorei, foi diante de Deus. Foi na liberdade, foi na intimidade que eu tenho com Deus, com a segurança que eu tenho em que Deus não reprova essa minha postura, essa minha atitude. Vocês entenderam bem isso? Ele não fez aquilo ali porque ele ouviu, de repente, o profeta Samuel falando que podia fazer. Ele não agiu daquela maneira porque, de repente, ele viu Natã fazendo, ou viu Saul fazendo aquilo. Mas ele falou o seguinte, eu fiz o que eu fiz perante Deus, diante de Deus que eu conheço. A maneira com que eu procedi, eu fiz com liberdade. A maneira com que eu me alegrei, a maneira com que eu me portei, eu fiz porque eu conheço um Deus que se alegra com isso. Agora eu pergunto para nós, preste bem atenção nessa pergunta que eu vou fazer para nós, é que se a nossa irreverência hoje, a nossa maneira de proceder, às vezes, que a gente é irreverente, hoje nós somos assim, né, bem descolados, somos crentes para frente, entende? Somos bem livres. Eu acho isso bom, a gente tem uma liberdade muito grande. Eu já falei que quando eu era criança e estava na igreja, eu ainda era da época em que não podia jogar Street Fighter, não podia jogar bola, camiseta cavada era irreverente, era uma coisa mundana, assim, demais. Eu vim de um contexto assim, entende? E eu acho que essa liberdade, ela pode nos levar, assim, a um crescimento muito grande ou uma alienação muito grande. E aí eu digo, se aquilo que a gente faz, o nosso proceder, a maneira com que a gente vive o Evangelho, a gente vive essa liberdade diante de Deus, a partir de uma experiência que você fez algo e você perguntou para Deus, Deus, o Senhor aprova isso? Isso procede? Se isso foi um questionamento pessoal seu, ou você faz o que você faz, a maneira com que você se comporta, procede, é de acordo com o que você ouviu falar. É a maneira com que, de repente, você só acha que é certo, mas você nunca levou diante de Deus. Gente, eu fui ensinado assim a levar todas as questões diante de Deus para orar. As coisas mais ingênuas que você pode parar para pensar, eu sempre levei diante de Deus para saber se aquilo ali entristecia o Espírito Santo, né? A gente sempre tem essa coisa, esse zelo pela presença de Deus ou não. Então, eu nem vou falar alguns exemplos aqui, porque eu sei que a maioria das pessoas ficam às vezes escandalizada com isso, mas eu, na minha ingenuidade, criança, adolescente, jovem, eu levava questões que eram para muitas pessoas polêmicas ou até intocáveis. Eu perguntava, Deus, e aí, o que o Senhor acha? Fala comigo, fala no meu coração, fala na tua palavra. Eu quero saber do Senhor. Eu escuto tanta pregação, a tua palavra me diz que o Senhor é um Deus pessoal, mas eu tenho ouvido pouco. A maneira com que eu dirijo a minha vida, eu falava isso, olha Deus, eu estou indo na aba da fé dos meus pais. Eu estou indo na aba do pastor ou do líder de jovens, mas eu quero ter a minha experiência. Eu quero ter essa liberdade de saber que o meu proceder alegra ao Senhor e eu tenho essa liberdade de fazer o que eu faço, sabendo que eu estou fazendo diante de Deus e Deus tem prazer no meu proceder. Por mais que o meu proceder entristeça e escandalize algumas pessoas. Isso é uma linha muito fina. Mas se a gente não for ousado para entrar
nessa dimensão de conhecimento das coisas de Deus, a gente vai viver uma vida cristã muito limitada, muito infantil. A gente precisa adentrar dentro dessas questões, essas situações delicadas, né, que a gente até evita falar, né, principalmente sobre sexualidade, sobre comportamento no sentido de beber, até falando de fumar. Eu sei que muitos também têm isso. Quem já ouviu falar no Spurgeon? É o príncipe dos pregadores. É um pregador inglês que teve no século XIX, que ele foi, de repente, o cara que mais pregou para pessoas antes da internet, vamos dizer assim. Ele viveu no século XIX, vamos dizer assim. No século XX, não, século XIX mesmo, em 1800 e alguma coisa. E ele só no gogó, sem microfone, sem grandes ginásios e tudo, durante toda a vida dele, ele pregou para 10 milhões de pessoas. Spurgeon, Charles Spurgeon e tal, e é muito famoso, muito conhecido dentro do meio dos pregadores e dos teólogos também. Então ele era um cara assim muito reconhecido e ultra dedicado à obra e tal, e pregava e tal. E aí teve um momento que ele teve um conflito com um pregador americano. Que esse pregador americano, ele é um homem de Deus também, e aí ele começou a fazer muitas pregações falando que o diabo estava no cigarro e o diabo estava na pinga, na cachaça. Falando diretamente, olha e tal, quando você está fumando, aí o inimigo está entrando na sua vida e tal. Dando fundamento para esses legalismos, entende? Olha, quando você está bebendo e tal, isso aí é uma obra maligna, isso aí é coisa, foi, como diz o Jeremias, foi o cão que botou para nós beber. Lembra ainda disso? Isso é das antigas, né? Do YouTube. Lembra do Jeremias? Não, foi o cão que botou para nós beber. Entende? Era mais ou menos isso que o pastor estava pregando. E fazendo um terrível terrorismo. E é muito mais fácil proibir do que ensinar. É muito mais fácil o cara falar assim, olha, existe um risco muito grande se você beber, se você fizer tal coisa. Então, mas a pessoa começa perguntando, não, olha, mas é perigoso, não faça. E aí esses dois pregadores tiveram esse conflito. Porque o Spurgeon, o maior evangelista desse século, ele teve que escrever um artigo, e ele escreveu durante 20 e poucos anos, 26 anos de ministério que ele se dedicou também a escrever, ele escreveu 135 livros. Cristãos, falando das coisas de Deus, falando dos valores, falando da experiência dele com Deus. E aí ele soltou uma bomba. Eu fumo charuto. Imagina. E aí? Para nós hoje, gente, isso ainda é um escândalo assim, bárbaro, vai para o inferno, entende? Ah, não, o cara está em pecado, o cara está destruindo o templo do Senhor. Existem as respostas que a gente dá para isso. Eu não estou fazendo apologia ao tabaco, né? Não estou fazendo isso. Depois de tanto trabalho que o governo está tendo para criar um terror, uma conscientização em torno do cigarro, não sou eu que vou fazer diferente. Saibam que meu pai morreu por causa de tabaco, fumando, câncer de pulmão. Não é isso que eu estou falando, entende? Entendam bem. Aí ele falou o seguinte, quando ele trouxe essa revelação, o povo da época deu um bug, né, no pensamento. Não, mas como pode? Não tinha como negar que ele era um homem de Deus. Não tinha como negar os frutos da vida dele com Deus. Mas como conciliar isso agora? Ele é um homem de Deus, mas ele coloca aquela coisa maldita na boca. Entende? Isso foi um escândalo. Se vocês pararem para pesquisar sobre isso, foi quase o conflito teológico do século, entende? Assim, comportamental, assim, que crente fica muito abalado com essas coisas, né, assim. E o povo ficou com frenesi, assim, aguçado durante muito tempo. Isso mostra para nós o quanto nós temos uma percepção do caráter de Deus, da visão de Deus em relação às coisas tão confusa. Entende? A gente coloca tudo em xeque por causa, de repente, de uma prática como, vamos dizer, né, do Spurgeon aí, que ele fumava ali o seu charuto. E aqui o grande entrave aqui, comportamental foi a dança de Davi. E todas essas pessoas que tinham esse comportamento, vamos dizer, não muito ortodoxo, nem não muito normal, eles puderam dizer isso de frente para todo mundo, com liberdade, com convicção de que, olha, eu faço isso diante de Deus. E o irmão sabe o que o Spurgeon falou? Tadinho dos meninos, não sei se é novo convertido, não sei se isso vai fazer vocês ficar confusos ainda, mas ele falou assim, eu fumo para a glória de Deus.
Vocês acreditam nisso? Ele falou dessa maneira, eu fumo para a glória de Deus. Aí as pessoas até especularam, né? Mas como que... Aí agora que você está no inferno mesmo, entende? E aí ele teve que fazer toda a sua defesa, dizendo que para ele era um bem-estar e tal, um costume e tal. Quando ele estava preparando as pregações, ele estava com um charuto, que ele relaxava, ele teve que explicar. Teve que explicar em muitos artigos. Até que o povo, tudo bem, então não é blasfêmia. Agora você só está no purgatório, então. Não está mais no inferno. Vocês estão entendendo, né, bem o que é isso? E eu pergunto, talvez muito das coisas que a gente faz da nossa vida religiosa não tem fundamento de experiência própria. Não tem nenhum fundamento de que eu vivi, Deus ministrou isso no meu coração, eu vi isso, a aprovação nisso em Deus. Entende? Isso, a maneira com que eu procedo isso aqui está diante de Deus, que Deus me castigue, que Deus me reprove, mas isso eu faço a partir da minha convicção que eu tenho com Deus. Entende? Todas as coisas que a gente faz na vida. E não é só as coisas irreverentes, não, tudo. Tudo que a gente faz na vida. Desde do namoro, desde do trabalho, desde, sei lá, do estudo, desde de escolher, de repente, o lugar onde você vai passar suas férias, é colocar tudo diante de Deus. O que foi, Max? Não. Entende? A gente acha que a gente deve colocar sob a aprovação de Deus, né, a convicção de Deus, só a nossa confissão, o nosso credo. Aquilo que a gente acha que é santo, sagrado, a gente colocar diante de Deus. Mas é em tudo, gente. Quem dera a gente tivesse muitas pessoas que transgredissem. Isso que eu estou falando é de transgressão. Transgressão, de repente, de comportamento, vamos dizer assim, de costumes. Se a gente tivesse um comportamento transgressor e tivesse, do mínimo que fosse, pessoas honestas e sinceras para pôr a cara para fora, eu faço isso aqui é porque eu creio que isso é de Deus. Eu creio que isso que eu faço não me afasta da presença de Deus. A maneira com que eu procedo, isso não faz com que a presença do Espírito Santo na minha vida esteja afastada ou esteja confusa. Se a gente ouvisse isso de pessoas mais vezes, a gente pararia para pensar sobre as nossas convicções, mas a gente nunca escuta isso. Por isso que eu estou trazendo isso aqui, para a gente refletir sobre isso essa noite. E essa liberdade que Davi tinha, não foi uma moda que ele inventou. Esse chão que a gente tem para pisar quando a gente anda na direção de Deus, não é algo que aparece simplesmente porque a gente fez não sei quantas horas de jejum, quantas horas de oração, que isso agora me dá créditos com Deus para mim. Esses dias eu falei sobre Moisés aqui, você lembra que está na pregação de Moisés ainda? Moisés achou que estava demais, porque ele gastou 40 anos da vida dele tirando o povo do Egito, e ele achou que ele tinha créditos demais com Deus, porque Deus falou para ele, olha, é o seguinte, fala a essa rocha para sair água. E ele ironizou o que Deus falou, ridicularizou o povo, foi sarcástico e bateu na rocha. Ninguém tem essa moral. Por mais que a gente tenha livre acesso ao Santo dos Santos, para ter comunhão com Deus, nós devemos saber que Deus não é brinquedo. Eu não estou querendo dar margem para uma libertinagem, para uma coisa que pode tudo. É isso que Deus aprova. Deus, Ele é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é justo. E olha bem aqui o que aconteceu com a irmã Mical aqui. Ele falou o seguinte, olha, as tuas servas e tal, os teus servos te viram assim. E Deus, agora que vocês vão ver que Deus não é grego de jeito nenhum. Calma, irmãs, que eu não estou falando de Deus grego. Eu estou falando de que Deus não é grego. Grego no sentido de que Deus não tem a mesma razão que nossa. Pensar, poxa, se Deus tinha aqui alguma coisa para ensinar para Mical, que desse para ela uma enfermidade, mas deu a esterilidade para combater a religiosidade dela, entende? A maneira com que ela se escandalizou, ela debochou, ela desprezou aquilo que era uma alegria genuína, uma liberdade genuína de Deus, ela desprezou e Deus pesou a mão. Isso é coisa minha? Está escrito aqui? Não está, gente? Amém? Mical ficou estéril até o dia da sua morte. E foi Deus que fez isso. Que isso, Letícia? Vocês estão entendendo, gente?
Deus é coisa séria. Por mais que a gente tenha liberdade para andar com Deus na intimidade que nós temos no Senhor, a gente também deve pesar. E a intimidade que Davi cativou com Deus, que construiu com Deus, não foi só em atos verbais. Davi, ele foi irreverente também, gente, não foi só nesse momento de dançar. Davi foi irreverente também para enfrentar Golias. Então, de repente, você quer pleitear o seu direito de fazer isso, vamos dizer, né, escutar música secular, ir para tal festa, você é livre para fazer o que você quiser. Você presta conta para Deus. Você tem a sua fé, é para com Deus, não é para comigo. Mas olhe bem, a liberdade que Davi tinha para fazer o que ele fazia com Deus foi construída não só de achismo, não só de oportunismo ou de libertinagem. A primeira situação em que ele colocou à prova mesmo o seu relacionamento com Deus foi enfrentando Golias, colocando a sua vida em risco. Então não era brinquedo também. A gente hoje é muito bonito ver a história de Davi. Davi lutou com Golias e venceu e ficou aí para a história isso. Mas se a gente fizer uma retrospectiva e tentar assim, né, remontar isso na nossa mente, um adolescente, sei lá, um moleque de 15 anos, sei lá, 14 anos, chegar numa frente de batalha e enfrentar um guerreiro experiente, um gigante, não era brinquedo. Ele não estava de onda, entende? Ele não estava tirando onda. Ele realmente cria que Deus tinha um propósito para a vida dele. Ele realmente cria na unção que tinha na vida dele, que veio através do profeta, que Deus ungiu ele para que ele fosse rei de Israel. Ele levou aquilo a sério. Entende? Então a liberdade que a gente tem, a liberdade que a gente conquista com Deus de agir, a liberdade que a gente tem com Deus de falar, de profetizar, ela é conquistada por causa de escolhas, de atitudes sérias. De que essas atitudes colocam em risco as nossas vidas. Essas atitudes que a gente tem que tomar para que a gente cresça com Deus, para que a gente viva uma vida para Deus, pode nos levar à morte. Pode nos levar, aqui para Davi, o que era desprezível agora, era ser, vamos dizer, né, debochado ali diante dos críticos, por causa da dança. Mas antes, era o pescoço dele que estava em risco. Mas ele decidiu obedecer a Deus, porque ele tinha certeza que Deus tinha um projeto para a vida dele, que era o melhor caminho que ele tinha para seguir. Ele não tinha outra escolha. E ele colocou seu pescoço, a sua cabeça exposta a prêmio, a risco, muitas e muitas vezes. Então, antes de achar que Davi estava tirando onda, não, ele estava comemorando ali também, gente, uma coisa que ele estava lutando há quase 3 décadas. Entende? Ele viu muitos amigos morrerem, ele privou a sua vida de muitos confortos, de muitas regalias. Então eu também não estou aqui para brincadeira, entende? Estar aqui numa missão, passando esses perrengues todos, viver uma vida com Cristo, não é uma brincadeira, não é tirar onda. Ao mesmo tempo que nós temos uma liberdade em Deus, nós temos uma grande responsabilidade. Eu tenho uma falta de paciência imediata para essas libertinagens. As pessoas que me conhecem acham que de repente eu não ligo para nada, né? Que tipo assim, eu não esquento a cabeça, eu relevo tudo, mas eu acho que tem coisas que é bobeira você esquentar a cabeça. Mas quando se trata da nossa vida com Deus, naquilo que a gente entende que é a palavra de Deus para nós, que é a vontade de Deus, que a gente assume viver junto, pense num cara cri-cri, não é verdade, irmãos? Amém? Pense num cara chato, pense num cara... Eu não brinco com isso. Se nós estamos aqui e o que a gente acha, o nosso convencimento aqui comunitário de que a melhor forma de nós cumprirmos o nosso chamado, alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas, é estando dentro de uma missão, é tendo que acordar todo dia, 6h30, 7 horas, para ter uma hora de meditação e depois uma hora de intercessão, eu acho que todo mundo veio aqui consciente disso, então todo mundo tem que fazer. Entendem bem? Isso é liberdade cristã também. Ninguém está aqui obrigado. As pessoas levantam a mão, eu aceito Jesus e tal, como Senhor e Salvador. Está no céu, Jesus salvou, perdoou os pecados. Mas um dos pré-requisitos para seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, é renunciar a si mesmo. É tomar a sua cruz.
Aí quando começa esse processo de ter que renunciar às coisas, aí as pessoas, não é bem isso que eu quero para a minha vida, né? Assim, não é, eles nunca falam, eu estou desviando. Para mim, o maior desvio para mim é o desvio dos ouvidos em relação à voz de Deus, é o desvio do coração, não é o desvio de fazer coisas e tal, mas é esse desvio de conduta, que não é expresso assim, vamos dizer, né, em coisas que a gente vê, mas é o desvio do coração. Entende? A pessoa está desviada mesmo, não está bebendo, não está fumando, não está prostituindo, mas ela está desviada da vontade de Deus para a vida dela. Ela está desviada do caminho de negar a si mesma. Ela está desviada daquilo que é o que Deus tem de melhor para nós, que é viver em função do próximo. Entende? Então, essa é a liberdade cristã. Essa é a liberdade que a gente tem, de repente, de dançar na presença de Deus. A gente tem liberdade de... muitas pessoas escandalizam, né? Tipo, acha que a oração ela é invalidada se você, de repente, na oração de desespero, usar termos não muito comuns. Vocês me entenderam? Entenderam, né? Eu já fiz muitas orações, assim, vamos dizer que... terríveis, vamos dizer assim. Deus... vamos dizer assim, né? Não dava para escrever, entende? Não dava para pedir para ninguém repita comigo, entende? Eu com medo, e aquela mente que eu já tinha, né, evangélica, né, tal, assim, da religiosidade, pensando, ao mesmo tempo que eu estava falando com a boca, olha Deus, eu não acredito mais nada disso, eu estou revoltado, eu não quero mais nada, eu acho que o Senhor, de certa maneira, o Senhor não está me levando a sério, o Senhor está sentindo, como o Davi fala, né, parece que o Senhor tem prazer no sofrimento, entendeu? E a gente exalta, e eu pensava, gente, será que eu não estou fazendo oração sem volta? Será que eu estou fazendo uma oração aqui que Deus vai ficar emburrado comigo o resto da vida? A gente acha que Deus, ele é uma coisa que minha avó falava, é veneta. Já ouviram essa palavra? Tal pessoa é de veneta. Tem dia que ela está de bem com todo mundo, está amigável, e tem dia que ela está insuportável, né? Ela está grilada com tudo. E a gente acha que Deus é de veneta também. Mas Deus é amor, gente. E Deus é verdade. Então o que Deus espera no nosso relacionamento é verdade. É autenticidade. Não tenha vergonha de fazer a oração que você tem que fazer hoje. Não tenha vergonha de mostrar para Deus a sua incredulidade. Não tenha vergonha de mostrar para Deus a sua nudez de quem você é mesmo. Se a gente faz assim, dessa maneira, a gente vai ter uma fé que é autêntica. Você vai falar o seguinte, olha, eu conheço Deus, eu falei isso para Deus, Deus me respondeu, Deus não afirmou os meus pecados, Deus não passou a mão na minha cabeça, mas Ele me escutou, Ele me acolheu. Ele me corrigiu. Gente, eu passei por uma correção de Deus, assim, vamos dizer, né? E é interessante que Deus corrige aquele que ama, né? Aquele que está empenhado a conhecer a Deus, Deus corrige. Mas o pecador insensato, o tolo, ele entrega as suas próprias ações. Deus não perde tempo castigando o pecador. Não precisa, gente, precisa? Não precisa. Deus corrige, Deus traz para nós assim a correção porque Ele nos ama mesmo. Olha, pode ter certeza, quanto mais você estiver caminhando com Deus, mais confronto, mais correção vai ter. Isso é amor de Deus. Amém? Isso é amor. Então, gente, eu sinto uma necessidade grande, imensa, de que a gente conheça mais a Deus de verdade. Tenha menos contos, menos mitos acerca de Deus. Que a gente construa uma história, que a gente fala, essa aqui é a minha história, minha com Deus. Eu cheguei em momentos que eu já achava assim, que eu estava tão descrente das coisas, de igreja, de mim mesmo, do mundo. É engraçado pensar isso, mas eu cheguei num momento de incredulidade tão grande, numa fase da minha vida, que eu não cria que as minhas orações eram muito, muito negativas. As minhas orações, assim, de pensamento. Mas uma coisa que eu nunca negligenciei foi a inquietação de me virar para Deus. Por mais que eu estava incrédulo, mas eu sempre sentia que dentro de mim tinha algo que precisava ser, que precisava de ter uma conexão com Deus, por mais distante que eu achava que eu estava, por mais pecador. Gente, eu transgredi, vamos dizer,
todas as coisas que eu achava que eram pecados assim, cruéis, vamos dizer, grandes, gigantes, assim, vamos dizer, que eu considerava, que eu reprovava nos outros, né? E depois disso tudo, eu digo que a minha conversão foi quase aos 18 anos, entende? Até então eu entendia o que era Deus, a salvação, mas a minha conversão se deu nessa faixa etária de idade. Eu converti mesmo meu coração, os meus pensamentos, as minhas dúvidas. Eu me converti a Deus e eu me converti a Deus porque eu sentia que todo dia Ele me convertia, Ele me convencia do pecado, Ele me convencia da esperança, me convencia de que Ele era amor. Então isso é que eu queria fazer esse apelo. Eu conheço gente, né, essa coisa de estar na Jocum, a gente conhece gente todo mês diferente, de igrejas diferentes, de cidades diferentes, né, de culturas bem diferentes. E às vezes quando eu gasto um tempo ali sentado numa calçada, numa escada, conversando com meninos assim de 18, 20 anos, e começo a perguntar, cara, e aí, como que foi a sua experiência com Deus para você estar aqui? O que te levou a fazer isso e tal? O que você escutou de Deus para estar aqui? O que você vê para frente? O que você acha que Deus tem para o Brasil? O que você acha que Deus tem para a nossa nação? O que você acha que Deus tem para a sua igreja? E eu fico vendo respostas nenhuma. Aonde que você aprendeu isso? O cara falou para mim, eu desisti. Esses dias um cara me falou uma coisa, eu entristeci, porque era um cara que eu gostei muito de conversar com ele uma vez. Depois de 6 meses, um menino, acho que menos de 20 anos ele tem, e ele estava muito empolgado, né, em ir para o lugar que Deus tinha chamado ele. E aí eu encontrei com ele recentemente e eu falei, cara, cadê você? Eu não esperava te ver aqui, não queria te ver aqui, não. Diante de tudo que você me falou, ele, não, cara, mas eu não tinha uma palavra de Deus para ir para onde eu queria ir. E aí eu comecei a conversar com ele, eu vi que ele não tinha uma palavra de Deus para as pessoas, para convencer as pessoas que ele tinha um chamado. Entenderam isso? Eu falei, mas como assim? Você não tem um versículo? Te faltou um versículo para que você cresce? Ele, não, versículo eu tinha um monte. Então, tudo bem. Então, qual é a palavra de Deus mais que você precisava? Da aprovação dos outros, a palavra de Deus na boca dos outros? No final das contas, era isso que ele precisava. Entende? Não era suficiente, ele não estava aliançado, ele não estava abraçado com aquilo que houve entre ele e Deus. Com aquele encontro assim verdadeiro que ele olhou para Deus, ouviu de Deus e abraçou aquilo que ele entendeu. Ele ainda estava muito preso a ter, de repente, a aprovação de outras pessoas para viver o que Deus tinha para a vida dele. E eu achei isso muito triste. Eu achei isso uma falta de conhecer a Deus. E eu vejo isso em todos os lugares que eu vou. Entende? Então, que a gente tenha essa ousadia de entrar no Santo dos Santos para conhecer a Deus. Entende? Seja desprendido mesmo. Olha, não tenha falsos pudores diante de Deus. Se você não quer orar a Deus, fala assim, Deus, eu não quero orar hoje. Deus, eu estou vendo essa coisa aqui na Bíblia, eu estou achando isso aqui um absurdo. Eu estou achando, isso aqui não está entrando na minha cabeça. Isso aqui, Deus, coloque diante de Deus. Há um poder assim no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, há algo que não acontece de outra maneira se a gente não falar, entende? Eu me convenci também de que a oração tem que ser falada. A oração de pensamento, ela é muito abstrata. Essa coisa de confessar com os próprios lábios é uma coisa muito poderosa, muito forte. Então abra a boca mesmo. Olha se não tem ninguém do lado que vai escandalizar e fala. Vá para um mato orar, entende? Vá para um lugar sozinho, mas coloca os bichos para fora. Entendeu? E vivam a vida de verdade, de conhecimento de Deus de verdade. Tá bom? Vamos orar aí. Deus, nós queremos conhecer o Senhor mais cada dia, Pai. Nós não queremos nos contentar, Pai, Deus, com histórias contadas por terceiros, Pai. Nós queremos a nossa própria experiência com o Senhor, Deus, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Deus, nos ajuda a desprender, Pai, Deus, de tudo aquilo, Pai, que, Deus, na verdade não nos aproxima, mas nos distancia, Pai. Todos esses caminhos, Deus, que a gente ouviu que tem que ser percorrido para conhecer, para ouvir
ó Deus, todas as formas, todos os métodos, Deus, todas as mandingas, Deus, que a gente ouviu, que é assim que Deus fala, é assim que Deus responde, que a gente consiga, Deus, abortar tudo isso, Deus, para ter a nossa própria experiência e construir a nossa própria história com o Senhor, Deus. Traga coragem, Pai, aqui aos corações, Deus. Traga, Deus, intrepidez, Pai, essa intrepidez, Deus, que foi conquistada, Deus, na cruz, que é a presença do Teu Espírito Santo sobre nós, Deus. Deus, nos mostre, Pai, ó Deus, o quão infinito, Pai, o quão maravilhoso, Pai, o quão prazeroso, Deus, ó Deus, é viver, Deus, pela fé, Pai. Ó Deus, é buscar pela fé a resposta de todas as coisas. É buscar, Deus, a força, Pai, Deus, para resistir, para avançar, Deus, no Senhor, Deus. Deus, buscar, Deus, a fé, Pai, que nós precisamos, Deus, ó Deus, para simplesmente não viver, Deus, só sobrevivendo, Deus, e aguentando, Deus, mas uma fé, Deus, para ir adiante, Deus. Uma fé, Deus, que nos motiva, Deus, a não só nos manter em pé, Deus, mas abraçar outros, Deus, que estão rastejando, Deus, que estão cambaleando, Deus. Deus, não nos deixe andar por vista, Pai. Não nos deixe andar, Deus, por experiências alheias, Deus. Nos dá essa loucura, Pai, que é a fé, Pai. De entrar, Deus, num ambiente, Deus, num nível maior de conhecimento com o Senhor, Deus. Deus, todos esses falsos pudores que não levam a lugar nenhum, Deus, nos ajude, Deus, a deixar pelo caminho, Deus. Eu peço isso, Deus, eu oro, Deus, que a gente tenha uma igreja viva, Pai. Que a vivacidade dessa igreja, Deus, seja a experiência de hoje, Pai. Seja a palavra que saiu da Tua boca hoje, Pai. Ó Deus, sobre questões, Deus, que eram ditas como fechadas, Deus, estabelecidas, mas o Senhor estremece, Pai, todas as estruturas, Pai. Aonde está enrijecido, Pai, aonde está, Deus, ó Deus, indiferente, Pai, ó Deus, a revelação da Tua palavra, do Teu amor, da vida, Pai, que só o Senhor é, Pai, ó Deus, renova todas as coisas, Pai. Nós precisamos, Pai, de que a vida, Pai, que emana, Pai, do Criador, Deus, invada, Pai, a nossa vida, Pai, invada a nossa igreja, invada a nossa sociedade, Deus. É para isso que eu clamo, Deus, que um mover de coragem, Pai, de intrepidez, Pai, de proceder, Pai, mediante a experiência que nós temos com o Senhor, Deus. Ó Deus, de proceder de maneira livre, Pai, mas totalmente compromissada, Pai. Totalmente ligada, Pai, porque nós podemos dizer, eu faço isso porque o Senhor se alegra no meu proceder assim. Não nos deixa ser malandros, Deus, em falar, Deus, para todo mundo que Deus se alegra, Pai, em coisas, Deus, que contrariam, Deus, o Teu caráter, Deus. Nos livre dessa malandragem, Pai, mas nos santifica na verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Maxwell. Obrigado, Thiago. Queria chamar o ministro Wilson para estar ministrando o louvor para a gente. E enquanto ele toca algumas músicas e adora Deus junto com a gente, eu gostaria que você também trouxesse sua oferta e aquilo que você tem preparado para colocar diante de Deus como oferta mesmo. Eu estava vendo esse banner aí e estava pensando quanto tempo demora para a gente construir a base até ela ficar assim. E enfim, essa vai ser só uma das aplicações do nosso dinheiro e a gente tem realmente se gastado muito. Construímos a parede ali, glórias a Deus, né, Carlito? Temos uma sala de aula, talvez o próximo culto seja lá, quando estiver já limpo e com iluminação ok. Mas é isso, gente. Então, tenha liberdade de ofertar e saiba que seu dinheiro vai estar sendo usado no dia a dia da missão. Honra e glória de Jesus. Amém. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira
videira não deu seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, Jesus. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, amém? Nessa hora, você que está no seu lugar. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluias. Aleluia, Jesus. Senhor é o provedor, Senhor, de todas as nossas necessidades, meu Deus. Pai, toda a nossa provisão, Senhor, vem de Ti, Senhor. Meu Deus, o Senhor é o Deus que provê todas as coisas, Senhor. Senhor, nessa noite, Deus, foi ministrado, Deus, esta palavra de bênção em nossas vidas, Senhor. Aquilo, Deus, que necessitamos, Senhor, para viver em Ti, Senhor. Eu te peço nesta hora, Deus, os corações que receberam esta palavra, Senhor, que gere, Deus, algo diferente, Senhor. Que gere em Ti, Senhor, santidade, Deus. Que gere em Ti, ó Pai, intimidade contigo, Senhor. Ah, Deus poderoso, santo e maravilhoso. Senhor, nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que o Senhor é o dono das nossas vidas, Senhor. Ah, Senhor, gere intimidade contigo, Deus. Para aqueles que não têm, ó Deus, intimidade contigo, Senhor. Deus, gere nessa noite, Senhor, momento, Senhor, separado, Deus, para ter, ó Deus, comunhão contigo, Senhor. Nessa hora eu te peço, Deus, revele, Senhor, a cada um, Deus, que está nessa noite, Senhor. Aquele, Senhor, que se dispõe, Deus, a procurar a Ti, Senhor, a buscar a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor está perto daqueles que o buscam, que buscam de todo o coração, que buscam em verdade, meu Deus. Senhor, essa geração, ó Pai, existe uma necessidade, meu Deus, de buscar a Tua presença, Deus. Deus, porque estamos perto de muitas outras coisas, Senhor, menos de Ti, Senhor, menos de Ti, Deus. Muitas das coisas nos atraem, Deus, mas menos o Senhor, menos a Tua palavra, Senhor. Menos a comunhão de estar contigo, Senhor. Bom saber, Senhor, que a Tua palavra nos diz, ó Deus, que perto está o Senhor daqueles que invocam, daqueles que os invocam. Nessa noite, Deus, que essa verdade, Senhor, venha gerar em nós, Senhor, uma prática diária, Senhor, em nossas vidas. Oh, Deus poderoso. Santo é Teu nome, Jesus. Esteja perto, Deus, de cada um, Senhor, porque nessa noite, Deus, eu sei, ó Deus, que o Senhor vai gerar, Senhor, essa palavra em nossos corações, Senhor. Esteja perto, Deus, mais e mais perto, Deus, de cada vida, Senhor, que está aqui, Senhor. Filho de Davi, sei que está neste lugar.
Na multidão clamo teu nome, o seu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que está neste lugar. Na multidão clamo teu nome, o seu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi, sei que está neste lugar. Na multidão clamo teu nome, o seu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandona. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. 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 Aleluia, Jesus. Deus, sabemos, Deus, que é o teu favor, Senhor, que nos faz estar aqui, Senhor. Que é o teu favor, Senhor, que nos faz, Senhor, viver em ti, Senhor. Porque tudo vem de ti, Senhor. Deus, a nossa sabedoria vem de ti, Senhor. Não vem de nós mesmos, Senhor. Nessa noite, Deus, eu te louvo e te agradeço, Deus, pela tua bondade, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre este lugar, Senhor, sobre a tua provisão, Senhor. Bendito seja o Deus de Israel que servimos neste lugar, amém? Aplauda o Senhor, você que está nesse lugar, amém? Aleluia, Jesus. Obrigado, Wilson. Obrigado, gente. Pode sentar. Obrigado ao pessoal que está assistindo a gente pela internet. Valeu. Próxima semana a gente vai ter a formatura da ETED. Na quarta-feira que vem vai ser transmitido. Então, você já pode estar aí na expectativa, divulgando, ajudando a gente a realmente se alegrar junto com os alunos que estão se formando no nosso curso. Obrigado a Natália, que também veio nos visitar, a igreja, que eu já falei sobre eles. E é isso, vamos orar o culto, encerrando esse momento agora. Orar a Deus, encerrando esse momento de culto. Agora, para honra e glória de Jesus. Deus, em nome de Jesus, a gente te agradece por esse momento, que a gente pôde ouvir a tua palavra, Pai amado, entender coisas novas sobre ti, Pai. A gente pôde adorar ao Senhor mesmo, Deus amado, um momento a mais, um momento específico de nossas vidas dedicado a isso, Pai amado. Realmente nos acompanha mesmo em cada momento de nossas vidas, em cada uma das situações, Pai, que a gente tenha a liberdade de decidir, Deus, segundo o que o Senhor faria mesmo, Pai amado, como o Senhor gostaria que nós agíssemos em cada momento, Pai. Não nos deixe mesmo preso àquilo que os outros já descobriram sobre o Senhor, Pai, e nos leva mesmo a descobrir mesmo, para honra e glória do seu nome, Pai. A gente clama ao Senhor e pede assim. Amém, Deus, amém.
Meu nome é Débora Binha. Eu tenho 25 anos. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Os maiores problemas da sociedade são preconceito, corrupção, a ignorância, violência. Poucos têm muito e muitos não têm nada. O que falta na sociedade é amor, paz, igualdade e compaixão ao próximo. Não vamos conformar e esperar o mundo mudar. Vou agir. Jovens com uma Missão Brasília. www.jocundef.com